Olá, queridos. Shalom Adonai, graça e paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Mais um videozão para nós nesse dia, uma palavra da parte do Senhor para edificar as nossas vidas, para edificar a minha vida e a sua. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Deus quer falar conosco nesta manhã. Eu quero compartilhar com vocês um texto aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Queridos, como a nossa mensagem é rápida, nosso vídeo é curto, não podemos nos estender muito, né? Primeiro, porque se o vídeo é longo, as pessoas não assistem, né? Esse é um dos problemas. Às vezes, irmãos, as pessoas perdem tempo na frente de uma televisão, passa horas assistindo filmes, assistindo novela, vendo besterol no YouTube, não se cansa. Mas para ouvir uma palavra de Deus, 10 minutos, 15, 20 minutos, é muito tempo. Se torna algo extremamente cansativo. Então, por esse motivo, nós precisamos fazer vídeos curtos e procurarmos ser o máximo possível objetivos. E o texto em que lemos, amados, o texto em questão, fala-nos o apóstolo Paulo. Ele traz à tona, né, algo real e extremamente sério que acontece na nossa vida como crentes em Cristo Jesus, como membros do corpo de Cristo, queridos. Nós passamos por esse problema, o problema de imaturidade. E essa palavra, né, menino, que foi citada aqui, enquanto o herdeiro é menino ou menina, não importa se é herdeiro ou herdeira, não importa, tanto faz. A problemática continua sendo a mesma, entende? A imaturidade, preste atenção a isso, a imaturidade nos impede de alcançar níveis mais elevados em nossas vidas. Quando você ouve alguém dizer que uma pessoa adulta é menino ou é menina, o que é que você entende por isso? Bom, no meu caso eu entendo que a pessoa é imatura, é inexperiente, ela desconhece coisas que a essa altura, levando em consideração a idade que ela possui, já era para ela saber de cor e salteado, como as pessoas costumam dizer, né? Era para saber de cor e salteado, mas não sabe, desconhece. Então, ela é uma pessoa inexperiente e por conta disso, dessa ausência de experiência, ela não pode ser promovida à posição de Senhor. Entende? Não pode ser promovida à posição de Senhor. E aí, queridos, nós cometemos um erro extremamente grave,
em nossas vidas, né? Que está registrado aqui no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aí você diz: ah, pastor, então essa palavra aí que Paulo escreveu está sendo direcionada aos pastores. Aí é que engana o seu. Aí é que engana o seu. Em Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse, na parte B do versículo 5, Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, versículo 5, a partir da parte B do versículo 5, diz assim: há aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Há quem? Há aquele, ou seja, ao Senhor Jesus, que nos ama. E ele diz: e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Fez o quê? Reis para todos nós, todos os lavados no sangue de Jesus. Nos fez reis e sacerdotes. Reis para reinarmos e sacerdotes para ministrarmos louvor e adoração diante do altar do Eterno. Simples assim. Mas o quê? Como falta sabedoria, como falta conhecimento ao povo de Deus para compreender essas coisas que são simples, porém não são compreendidas. Mesmo porque às vezes falam com pessoas com interesse de ensinar essas coisas simples, princípios simples. Então, você pode tornar-se uma pessoa que é herdeira de um trono, porém, enquanto você for menino, enquanto você tiver uma mente de criança, uma mente infantil, você não poderá ser elevado a essa posição, a posição de ocupar o lugar de rei. Você não pode reinar. Você vive os benefícios do reino, afinal de contas, você é herdeiro, é filho do rei. Então você tem acesso a benefícios, mas você não pode reinar. Não pode assentar-se no trono. Não pode reinar. Por quê? Uma mente imatura, infantil. Enquanto tivermos uma mentalidade de meninos, ou seja, infantilidade, um comportamento de criança, o entendimento de uma criança. Você não pode pegar uma criança e colocar no lugar, vamos dizer assim, de um juiz, de um delegado, porque ele não sabe o que fazer. Ele não saberia como se comportar, porque ele ainda não amadureceu o suficiente. Não pode ser confiado a ele o papel de um pai de família, porque ele ainda não amadureceu, ainda não chegou, né? Ainda não chegou na mentalidade
a posição, a condição psicológica para acessar a tamanha responsabilidade. Assim, queridos, nós, quando temos uma mentalidade infantil na vida espiritual, nós deixamos de ser promovidos. Sabe? Essa situação que você... amados, e as coisas vêm assim, os turbilhões, sabe? O Espírito vai bombardeando assim, a minha mente com informações. E às vezes eu pulo de um lado para outro. Sabe? Eu vou falar uma coisa e sou interrompido para falar outra, sabe? Quem sabe isso que você ainda não alcançou na sua vida, que você tanto sonha, que você tanto deseja, mas ainda não alcançou, seja por falta de maturidade espiritual. Sabe, um dia eu ouvi uma coisa que isso marcou-me profundamente. Ouvi uma frase: quando você faz o que você quer, você colhe o que você não quer. Isso é sério. Quando você faz o que você quer, você colhe o que você não quer. Agora, quando você paga o preço e faz o que é preciso fazer, você vai alcançar aquilo que você deseja. Tem gente, irmãos, que paga um preço terrível. Levanta 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite. Sabe por quê? Precisa trabalhar, tem uma jornada de trabalho cansativa, tem uma jornada de estudos. Mas por que isso? Porque tem um alvo a ser alcançado, tem um objetivo a ser alcançado. E aí, fazer o quê? Pagar o preço. Dormir pouco e trabalhar muito. Passar muitas horas acordado, porque deseja alcançar uma meta. Mas se a pessoa que precisa dessa carga extensiva de atividade para alcançar o seu objetivo, se ela parar, se ela interromper essa jornada, pronto, foi para o espaço a sua possibilidade de alcançar o que ela almeja. Então, meu irmão, tem coisas que acontecem na vida da gente por imaturidade nossa, ou seja, porque da nossa infantilidade, porque a essa altura já era para sermos maduros, experientes, mas ainda temos uma mentalidade de criança. E aí, apesar de ser herdeiro do trono, se comporta como se ainda fosse um escravo. Mentalidade de escravo, mente de escravo. Nós precisamos, irmãos, abrir o nosso entendimento, né? E a palavra do Senhor vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O apóstolo Tiago fala isso. Peça a Deus. Se te falta sabedoria, peça a Deus. Ele vai conceder. Às vezes está nos faltando essa sabedoria, irmãos, para crescermos como seres humanos, crescermos espiritualmente como servos de Deus, como filhos de Deus, e alcançarmos aquilo que está predestinado para nós. A posição de reis e sacerdote. Como rei, você reina, você governa, mas como sacerdote, você tem acesso ao trono de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Se você ficou até aqui, por favor, ajude-nos inscrevendo-se em nosso canal, compartilhando o nosso conteúdo para outras pessoas, para que esta palavra alcance outras pessoas. A culpa não é de Deus, irmãos, é nossa. O problema não é de Deus, é nosso. Somos nós que falhamos. Mas Deus pode consertar isso.
na minha vida e na sua vida. Se nós buscarmos a sabedoria, o entendimento, a maturidade que necessitamos para sermos promovidos por Deus a níveis mais elevados. Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua presença em nosso canal e que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.